Everton, a pergunta do dia sobre o problema do Cruzeiro. Onde estão os problemas, na minha opinião, e me assustou demais, já vou aproveitar para emendar, me assustou demais e vem me assustando a parte física do Cruzeiro. Os caras estão chegando atrasados em todas as bolas, o alto número de cartões ontem para meio time, Dedé chegando atrasado, Robinho chegando atrasado. Se bem que o Robinho acabou não acertando o jogador naquele lance, né? No lance do cartão que o Robinho tomou ontem. Mas o time tá muito, para mim o grande problema, quer dizer, respeito à opinião dos demais, mas é a parte física do time jogando numa rotação inferior à rotação de qualquer adversário. Eu vou pegar uma mensagem rapidamente, porque nós vamos resenhar e eu vou dar a minha opinião. Eu vou pegar uma mensagem para iniciar o meu comentário. Bom dia, sou Kleber de Matozinhos. O CJ e o Everton ainda continuam com um papinho furado de que o Real Madrid do Barro Preto ainda é o melhor time do Brasil através dos resultados do Campeonato Mineiro e confrontos contra times medíocres e da Libertadores. Lembrando que o Cruzeiro jogou o Mineiro com o time titular e não terminou em primeiro. Abraços, parabéns pelo programa, apesar de serem cruzeirenses doentes, o CJ e o Everton. Então, antes de começar a falar, eu ainda continuo achando o elenco do Cruzeiro um dos melhores do Brasil, sim. Eu ainda continuo achando o Mano um dos melhores treinadores, sim. Não mudo a minha opinião, só que não funciona. Tem coisas... Você gosta de cerveja e às vezes a cerveja tá quente, a cerveja tá choca, nem por isso você vai deixar de gostar de cerveja. Você vai fazer alguns comentários, vai ponderar algumas fases de um time. Futebol é feito de fases, é feito de momento. Obviamente que um momento, alguns meses atrás, deveria ser enaltecido o Cruzeiro. O futebol que vem apresentando na primeira fase da Copa Libertadores, por exemplo, onde terminou disparado, você via um time muito mais coeso, um time mais próximo, não tinha estourado escândalos ou notícias extra-campo, e muitos torcedores e todos os jornalistas fora de Minas Gerais, porque aí a gente não coloca nenhum que trabalha aqui, colocavam o Cruzeiro como um dos favoritos, sim, à busca do título brasileiro. E aí a vocês, torcedores mais realistas, independente de torcerem para o Atlético e para o Cruzeiro, quando viam no papel a continuidade do trabalho e o elenco do Cruzeiro no começo do ano, vocês viam que poderiam render muito mais do que está rendendo. E todo mundo achava, todo mundo imaginava que ia ser muito melhor do que está sendo. É o momento. Então quer dizer que vocês mudaram de opinião? Não, gente, a gente observa, o futebol ele é tão dinâmico, o futebol é tão dinâmico, né? Mas ele é tão dinâmico que a análise tem que ser feita jogo a jogo, principalmente um pós-jogo e um momento. Veja bem, o Everton colocou a parte física, que era uma coisa que eu colocava para o Atlético alguns meses atrás. O Everton colocou sobre estar chegando, sobre estar espaçado, os jogadores estarem cansados. Eu falava isso da preparação física do Atlético com o Levir Coupe. Só que aí eu pude perceber que o time organizado, às vezes não é só o problema físico, ou não é o problema físico. Um time mais organizado, ele é coeso, ele é compacto, ele joga juntos, linhas próximas e faz com que os jogadores corram menos ou corram certos, corram de forma mais equilibrada e organizada. E o que está acontecendo com o Cruzeiro, para mim, é isso. Olha, primeiro tempo do Corinthians, horroroso. Primeiro tempo contra o Fortaleza, horroroso. Um time espaçado, mal organizado, que não dá opção de triangulação, de tabela. Ontem as laterais deixando todo mundo chegar, ligar pra mãe, falar onde que tá e cruzar. Os volantes não marcam. Primeiro tempo contra o São Paulo também foi horroroso. Contra o São Paulo? Impressionante como que a regularidade de primeiro tempo ruim do Cruzeiro. São 9 partidas, Ale, sem vencer. É preocupante sim, porque todos os jogadores, ou grande parte desses jogadores, são jogadores tidos como espetaculares, bons jogadores, ou que você que tem um outro time gostaria de ver no seu. O Thiago Neves precisa provar alguma coisa, gente? O Thiago Neves, um Robinho, os caras têm um currículo, tá ligado? Jogadores que já renderam em outros clubes e renderam no próprio Cruzeiro. O Mano tem que se explicar. Por que não? Tem que mudar a peça. Mano, na minha humilde opinião, mano, o Ariel Cabral não pode ser titular desse time. O Jadson com 10 minutos fez mais que o Ariel Cabral em 45. Dos 2 jogos do Corinthians e do Fortaleza. Mas nós vamos falar muito do jogo ainda, mas é só para os torcedores mais exaltados. Fiquem calmos.
As críticas verão quando merecerem ser criticados e os elogios idem. Caminham paralelamente, mas em caminhos inversos. Eduardo Panzi, 9 jogos sem vitória, 17 jogos sem vencer fora de casa. O Cruzeiro vive o pior momento dos últimos anos e você acha que um dos problemas estão exatamente na parte física ou você discorda? Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ. Bom dia, Alê. Um abraço para você, ouvinte ligado na Rádio 98. Eu discordo. Eu acho que não é problema físico. Os últimos jogos do Cruzeiro, não necessariamente nessa mesma ordem, que eu sou péssimo para a ordem de jogo. Chapecoense, São Paulo, Fluminense, Corinthians e Fortaleza. Contra a Chapecoense, o Cruzeiro cresceu no segundo tempo. Contra o São Paulo, o Cruzeiro cresceu no segundo tempo. Esse jogo que o Alê acabou de falar. Contra o Fluminense, pela Copa do Brasil no Mineirão, o Cruzeiro cresceu no segundo tempo. Aí o Fluminense fez a pressão no final porque precisava de um gol. E é normal, mas o Cruzeiro cresceu no segundo tempo. Contra o Corinthians, jogo que eu trabalhei, comentei esse jogo. O Cruzeiro foi melhor também no segundo tempo. Ontem o Cruzeiro foi péssimo no todo, né? Fez um primeiro, talvez, olha, há muito tempo eu não vejo um primeiro tempo tão ruim do Cruzeiro como foi ontem diante do Fortaleza. Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que o Cruzeiro achou aquele gol do Sassá, um escorregão, porque... Todo mundo escorregou, né? O zagueiro, o Sassá e o goleiro. E o goleiro, todo mundo. O Cruzeiro achou aquele gol porque não jogou pra fazer gol. O Fortaleza saiu pro intervalo vencendo por 2-1. Não fosse o Fábio, teria saído vencendo por 3-1. Não seria exagero nenhum o Weber Roberto Lopes ter expulsado o Léo naquela entrada. Bola na trave. A bola na trave foi uma defesa do Fábio que bateu na trave. Não seria exagero ter expulsado o Léo. Não seria exagero ter expulsado o Dodô. Eu, Eduardo Panzi, teria expulsado o Léo e não teria expulsado o Dodô. Não, eu já acho o contrário. Muita gente acha o contrário. Eu acho que o lance do Dodô é mais pra expulsão ali. Porque o Léo, ele foi imprudente e ele, a hora nenhuma, foi maldoso. E acabou não atingindo. E não atingindo. E pelo excesso de força, deu aquela visão assustadora. Agora o do Dodô, ele já deixou. A diferença, na minha opinião, é que o do Dodô, em momento algum, poderia ter quebrado o adversário. O Léo, se pega, ele teria quebrado a perna do adversário. Eu acho isso mais grave. Mas é uma opinião. Os próprios árbitros e o árbitro de vídeo acharam que era para amarelo. Tô aqui para discutir. Só tô dando minha opinião. Então o Cruzeiro saiu muito no lucro pro intervalo, mas muito, gente. Mas foi um lucro absurdo que o Cruzeiro saiu. Eles devem ter rezado, agradecido a Deus pelo só 2-1 no intervalo diante do Fortaleza. E depois, o jogador do Fortaleza foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo. 19 minutos. O Cruzeiro não teve competência para sequer 30 minutos exercer uma pressãozinha, porque não fez pressão. Não. Acabou o jogo, os números, o número de finalização no segundo tempo foi praticamente o mesmo. Acho que é igual. E o Cruzeiro só criou com bola alçada na área. É muito pobre, é muito pobre para esse elenco do Cruzeiro. O pessoal, não era o melhor. Gente, continua sendo um dos melhores. Não tá rendendo. Só que não tá rendendo. Você pega o elenco do Cruzeiro em qualidade técnica, número de peças para cada posição, continua sendo, está entre os melhores. Por isso o peso das cobranças. E vamos lá, né? Você criar oportunidade diante do Fortaleza com um jogador a menos, só alçando bola na área. O Dedé foi o jogador que mais finalizou. Ele virou centroavante. Porque o time não teve capacidade para entrar tabelando, a não ser umas jogadas pelo lado esquerdo, com Marquinhos Gabriel, uma com Pedro Rocha, mas que mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu finalizar de dentro da área, acabou tendo que finalizar de fora. Mas, Odu, a bola aérea defensiva do Cruzeiro está assustadora. Ela não existe. Eram 2 jogadores que ganhavam tudo pelo alto, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e hoje tomam gols muito... E a gente... Até, você pode colocar até o Fábio nessa conta aí, tá? Eu acho que aquele primeiro gol, eu acho que... Até acha que o primeiro... Acho que até o segundo... Deixa eu te falar, dava vou falar o que pegar. aconteceu. Eu tava aqui ontem vendo o jogo lá. Aquele negócio, quando a fase é ruim, começa a afetar todo mundo. Então, acho que até o Fábio... Gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco o pessoal vai falar que tô questionando a história do... Não, o Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro, mas a fase é péssima. A fase é péssima. Então, eu acho que sobra até pra ele. Gente, fase de goleiro... Ela costuma ser ruim quando a sua zaga tá tomando gol atrás de gol. Você lembra o Vitor? O Atlético, a zaga do Atlético era uma peneira. O Vitor tava numa fase ruim. Melhorou a zaga, não melhorou? O Vitor não tá numa boa fase? O Fábio, quando a zaga do Cruzeiro toma poucos gols, ele é pouco exigido, mas quando é exigido, vai lá e defende. Agora, é o tempo inteiro. O tempo inteiro o time do adversário finalizando. Uma hora o goleiro vai falhar. Não tem como, os caras são humanos, não parece, mas são.
E aí o Cruzeiro sai no lucro no segundo tempo, só alçando bola na área, não consegue empatar o jogo contra o Fortaleza. Gente, hoje nós temos Vasco e Ceará, Chapecoense e Fluminense. Um empate em Chapecoense e Fluminense, que é o jogo lá em Santa Catarina, e uma vitória do Vasco, o Cruzeiro cai 3 posições. Ele termina essa parte do Campeonato Brasileiro, que vai a parada da Copa América, em 18º, com a pior defesa da competição. O Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. 16 gols. E um ataque que, historicamente, o ataque do Mano Menezes não faz muitos gols. O ano passado, os últimos anos, o Cruzeiro fazia poucos gols, mas tomava menos. Aí ganhava os jogos por 1-0, tava lá bem, classificava, campeão, legal. Esse ano o ataque continua produzindo o mesmo, fazendo poucos gols, só que a defesa virou uma peneira. E aí a culpa é do treinador, a culpa é dos jogadores também, não dá pra isentar jogador de culpa. E lá tô eu de novo falando. Mas o problema extra-campo do Cruzeiro, quem não quer acreditar, quem acha que não, eu respeito. Mas um clube que passa pelo que o Cruzeiro passa fora de campo, pra mim, não tem como não ter reflexo dentro de campo. E ontem teve informação de salário atrasado para funcionário e que o Cruzeiro pagou até 2.500, quem recebe mais não pagou, que tinha funcionário pedindo dinheiro emprestado, enfim. Cara, isso é muito ruim. Todas essas notícias que saem do Cruzeiro, sem ser de futebol, isso é péssimo para a instituição, isso é péssimo financeiramente, comercialmente, isso é muito ruim. Tem quem não gosta que a gente fala, mas a gente tem que falar, porque são notícias, essas notícias saíram ontem. Tem que deixar cair no esquecimento, né? Não pode deixar cair no esquecimento. Agora, a parada da Copa América vai ser boa pro Cruzeiro, igual vai ser boa para todos os clubes. O próprio Mano falou sobre isso ontem na coletiva. Vai ser... A coletiva do Mano ele não explicou, ele lamentou. Aliás, ele precisa explicar. Mas não, agora ele vai ter um bom tempo para não explicar, porque são 11 dias de folga. Não, mas espera aí, um treinador do gabarito do Mano, da envergadura do Mano, ele não pode chegar numa coletiva e falar que não sabe. E falar que não sabe o que tá acontecendo. Eu concordo, Everton. Com 3 anos de clube. Essa pica é dele. Se ele tivesse chegado a 6 meses... Sabe por que essa pica é dele? Porque quando o time tava embalado, sem perder, sem tomar gols, o que a gente falava aqui? Palmas pro Mano. O Mano é FODA, é fera. Aí agora, ele não pode chegar numa coletiva e dizer, claro, eu não sei o que tá acontecendo. Como você não sabe, cara pálida? Você ganha quase 1 milhão. Quer dizer, não é problema dele quanto ele ganha. Pra não saber o que tá acontecendo, você é o timoneiro, cara. E tem 3 anos que ele tá com esses caras. Aí eu tava vendo aqui agora... O diagnóstico tinha que ser dele fácil. O Guilherme Amaral, nosso grande amigo Guilherme Amaral, publicou aqui, me parece que até... Bom, enfim, eu vou dar o crédito pra ele, eu acho que deve ser um estudo dele. Mano Menezes alcança a 2ª maior série sem vitórias da história do Cruzeiro. Lá em 1922, só o Paulo Leite que era nascido, o Cruzeiro ficou 9 jogos com 4 empates e 5 derrotas sem vencer. 2019, 9 jogos, 4 empates e 5 derrotas. Quer dizer, isso é preocupante. O problema maior, além da parte física, que eu ainda acho que é um problema. Você não viu o time ontem, Everton, muito espaçado, sem dar opção pro ataque. Na hora de defender, os volantes não marcam ninguém, os laterais parecendo zagueiros, mas porque o cara dominava na lateral e tinha tempo pra pensar, cruzar, olhar. O que o Cruzeiro tem de melhor era a defesa. Que era a defesa. Eu concordo. Hoje pode fechar a rodada como a segunda pior que você falou, né, Edu? A pior. Como a pior. Já é a pior. Nesse momento ele é a pior. Mas aí... A pior defesa da competição, cara. Então o Mano pode dizer assim, ó, gente, o problema tá comigo. Porque a defesa, que é a minha especialidade, de organizar a defesa, a principal característica, eu não tô conseguindo organizar. Cara, ó, a gente chegou aqui a vários pontos. Mano Menezes, esquema tático, parte física, mas... Política. Gente, não, pois é. Mas, cara, eu sei lá, o time que o Cruzeiro tem, não é... Sabe, eu acho que o problema não é simples assim. E essa opinião que o Panzi falou, da coisa fora de campo, tá refletindo dentro de campo, eu tô vendo aqui a participação do torcedor, tem muita gente falando a mesma coisa. Eu acho que não pode ser reduzida só dentro de campo, porque tá muito estranho. A queda é muito brusca. A queda é muito violenta pra gente colocar só um ponto. Cheio de jogador bom. Dentro de campo. Pois é, gente, olha o elenco do Cruzeiro.
Sabe, não tem condição de ter caído Mas aqui, o Ale, bruscamente como caiu assim. o elenco é melhor do que... O Mano tá aí há 3 anos. O elenco é melhor do que 2017? O elenco é melhor que 2018? É melhor do que os 2 anos passados, Exato, tranquilamente. É muito melhor ter esse elenco aí do que ter o Ezequiel, o Bruno Silva, o Mancoejo. Eu sei que o torcedor sabe disso. Marcelo Hermes. Só que veja bem também. E não é tentar justificar o injustificável. E talvez seja até uma saída pro Mano. Hoje a parte defensiva dele é a mais mexida. A dupla de volantes eles não são os 2 jogadores que o Mano considera titular. Até porque claro o Ariel Cabral não é titular. Era pra ser o Romero, calma. O lateral direito não é o lateral direito que o Mano considera titular. É o Edilson ou o Orihuela. Aí ele tá lá improvisado. O lateral esquerdo, ele perdeu o Egídio. Então ele tem uma dupla de zaga titular e nesse sistema defensivo, CJ, mas não é o melhor elenco? Não teria essas peças que entraram, gente, veja bem, na lateral direita, na lateral esquerda e no volante, eu tô pegando 6 jogadores, né? 4 da linha defensiva e 2 volantes, a metade, 50%. Que esses jogadores que entraram não estão dando conta de fazer o que outros como Edilson, Egídio... Não justifica. Não justifica, eu estou falando... Não, presta atenção, gente. Por que não? Eu estou colocando mais um ponto nisso aí. Você colocou extra-campo, o Everton colocou parte física, a gente coloca o Mano que é culpado e eu não estou falando que isso é justificativo, não. Eu estou colocando mais um ponto nesse elenco. Não pode ser. Olha só, você pega a lateral direita, você troca Edilson, você não tá trocando Edilson por Ezequiel, como era, você tá trocando Edilson pelo Romero, que tá aí há muito tempo, você não tá trocando mais o Egídio pelo Marcelo Hermes, que nem jogou a final da Copa do Brasil com o Romero improvisado na esquerda. Não é o Bruno Silva. Você tá trocando pelo Dodô, que foi um baita lateral no campeonato do ano passado. Sim, e eles mas não estão rendendo. Gente, vamos pegar um exemplo. Léo, vamos pegar um exemplo considerada aqui. a melhor dupla de zaga do Brasil há muito tempo. Dedé tá mal, hein? Vamos pegar um exemplo. Dedé tá mal. Tá muito mal. Vamos pegar um exemplo aqui do lado de time modificado e que não perde a organização. O Rodrigo Santana do Atlético, que tá no clube há 2 meses como treinador e nem efetivo é ainda. O lateral direito dele é o reserva ou o titular que tá jogando? Reserva. Toda hora o Léo Silva tá jogando, não tá? Isso. Quando o Hever não joga. Nos últimos jogos o Léo Silva teve uma sequência de 3 jogos. Aliás, nos últimos jogos entrou até bem, muito bem. Hoje tem Atlético São Paulo. Alguém tem dúvida que o volante vai ser o Adilson? Não. Vai ser o Adilson. Não sei. No último jogo foi quem? Zé Welles. Então, aqui no Atlético troca-se as peças e continua um time organizado. O Cruzeiro do ano passado, quantas vezes o Alê lembrou? O Romero fez a lateral. Quantas vezes? Romero fez lateral esquerda. Vocês lembram a final da Copa do Brasil? Quem era o lateral esquerdo? Romero. E o volante ao lado do Henrique? Quem era? Cabral. Sim. O Mano colocou o Cabral pra jogar os 2 jogos da final. E o Cabral jogou bem. E rendeu, e o Cruzeiro ganhou. Mas eles não estão rendendo, é isso que eu tô falando. Eles não estão. Essas peças que entraram não estão rendendo. Mas essa é a pergunta, CJ. Por que o time não está rendendo? O problema está nos jogadores? O problema está com o treinador? Ou é um problema extra jogadores e treinador? Pra mim é esse o problema. Mas então por que você não pode somar isso? Eu somaria. O problema está com os jogadores, o problema está com o treinador e o problema está Mas eu tô dizendo pra mim qual é o maior problema. Pra mim o maior problema do Cruzeiro nesse momento é extra-campo.